Estamos de volta aqui com o nosso resenha para todo o Brasil. Muitíssimo obrigado pela sua companhia aqui. O papo está muito gostoso com o Sábio. Quem tem história fica mais fácil, né? E a hora voa. Deixa eu aproveitar o Sábio aqui, porque senão acaba o programa. Ô Sábio, Chipre. Não é fácil jogar no Chipre, né? Imagino. Nunca joguei, mas... Diferente, porque eu tinha voltado já da Europa, já estava no Rio, e veio um telefonema do meu empresário com a possível proposta do Anorthosis, do Chipre. Eu falei, pera, vou pensar. Já fui ali no Google, né? Já fiz um mapeamento. A proposta realmente era muito boa, só que a proposta veio também com mais uma meta, mais um desafio. E eu sempre gostei de desafio, né? Foi a questão de sair com 14 anos de casa, de ir para o Real Madrid, de apostar no projeto do Zaragoza, e o do Chipre era mais um. Então, a possibilidade de uma classificação para a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez da história de um clube no Chipre. E nós classificamos. Então, foi no terceiro jogo contra o Olympiacos da Grécia, que nós ganhamos o primeiro jogo de 3-0 e perdemos na Grécia de 1-0 e classificamos. Quer dizer, ali foi algo extraordinário, praticamente foi um feriado no Chipre, porque pelo resultado e pela classificação. E para mim, mais um desafio de disputar a minha sexta Liga dos Campeões da Europa, né? Então 5 pelo Real Madrid. Eu falei, legal, eu tenho agora uma oportunidade de jogar uma competição, a maior competição de clubes do mundo, da Europa, por um clube totalmente diferente, né? De uma outra visão. E olha, foi demais, porque a gente não classificou por um detalhe, que nós pegamos um grupo muito forte, que foi o Panathinaikos da Grécia, o Werder Bremen do Diego, do Naldo. Na época que o Diego jogava lá. E a Inter de Milão do Mourinho, Sim. Que no ano seguinte foi campeão da Europa. E pedreira, nós não classificamos na última rodada. Não classificaram? Não. E na última porque rodada? Nós perdemos em Atenas para o Panathinaikos 1-0. E se nós ganhássemos, acabaríamos em primeiro do grupo. E perdemos e ficamos quarto, porque o grupo estava muito embolado. Mas ali foi uma vitória, porque a gente não só entrou na Liga dos Campeões, a gente fez realmente uma campanha de um clube sério, de um clube que queria chegar mais na frente. E para mim também foi uma competição muito vitoriosa, porque no final, jogando só uma fase, eu fui o 5º maior assistente da Liga dos Campeões. Então, aquilo ali foi também um troféu particular meu, uma conquista muito grande. Agora, muitas dificuldades, é um país diferente, é um país, na época, de 900 mil habitantes total, uma cidade muito pequena que a gente morava, de 80 mil habitantes. Então, veio um pouco mais a dificuldade da família, da minha esposa, a adaptação dos meus filhos, e tinha até um processo de renovação, mas foi complicado. Então, a opção foi voltar para o Brasil mesmo, e ali eu já via que o futebol europeu já tinha dado muita coisa para mim, e o agradecimento era muito grande ali. Bom, então aí hoje você fala francês, até hoje fala? O francês, o inglês, o espanhol, o português. E o português. Inglês não, arranha. Na verdade, muita dificuldade no inglês, sim, porque sim. Como eu acabei não jogando em algum clube com língua inglesa, certo. Isso dificultou muito. E a gente tem um problema muito grande, porque Espanha, são rivalidades também. Então, o francês não gosta de falar inglês, não é verdade? Não, é muito difícil. Muito difícil. O francês é muito francês. E o espanhol também tem um pouco o francês ali, o espanhol é muito espanhol também. Certo. Então a gente acaba ali... Para aprender foi mais fácil o espanhol, porque a gente fala um portunhol aqui, é isso? Vindo da língua portuguesa para o espanhol é mais fácil. Tem coisa que você não entende, né? Tem coisa que você entende. É mais fácil, só que ao mesmo tempo, assim... É diferente, então se você não aprender mais profundamente, você começa a falar o portunhol lá, mas foi legal. Isso aí isso é algo que fica também, né? Muito valioso. Aí você não vai só falar idiomas, despacio, culturas. Né? Despacito. Devagarzinho. Devagarinho, exatamente. Boa. Valeu, Sábio, grandes histórias. Ping-pong aqui, uma cidade para morar. Do que você viveu? Hoje, Florianópolis.
Tá morando num lugar ruim, né, gente? Florianópolis há 8 anos já morando. 8 anos. Feia aquela cidade lá, muito né? Bonita. Brincadeira, hein, pessoal de Florianópolis. Mas assim, uma cidade de todas que você viveu, mesmo Madrid. fora, Madrid. Madrid. Santiago Bernabéu, maravilhoso. Madrid, eu adoro aquela cidade. Minha esposa Você tá lá naquele museu do Real. Tô lá, deve ter alguma fotinha tem lá. Tem lá, porque eu vi lá no Santiago Mas Madrid Bernabéu. é uma cidade marcante, assim, me marcou muito. Madrid é maravilhoso. Muito, muito. Bom, um time marcante, aí você vai falar vários, né? Flamengo marcou, lógico. Flamengo. É o meu time. Seu time. Um técnico. Vicente Del Bosque. Olha, aqui no Brasil, melhor não. Olha, eu gostei muito de ter trabalhado 6 meses com o Vanderlei Luxemburgo em 95. O Vanderlei me ensinou muito naquela época. Então, por aquele momento, aqui no Brasil, o Vanderlei. Hoje você acha que o Luxemburgo está um pouquinho atrapalhado? Não. Ultrapassado. Eu não sei, eu não tenho acompanhado, como eu não tenho acompanhado muito o trabalho dele, ele foi treinador mais recente agora também, então eu guardo como aquela época, aquela passagem que eu tive com ele no Flamengo em 95. Sim, ele foi também para o Real Madrid, né? Exatamente, momento, depois. Um grande jogador que você se inspirou? Olha, tem o meu ídolo. Quem? Que é o Zico. Zico. Ali eu acho que foi aquele ídolo de criança, de moleque, descalço, jogando pelada. A gente jogando, a gente fala, o Zico aqui, né? Exatamente. E como jogador, e eu tive o prazer em ter convivido com ele durante 1 ano, o Zidane. Diferente para mim de tudo. Que beleza, que beleza. Bom, vamos falar agora, dá tempo para a gente falar nesse último bloco de seleção brasileira. Nós temos alguns meses aí da Copa do Mundo, está chegando, vimos aí atrás os amistosos do time brasileiro, a gente já projeta a Copa do Mundo, tem imagens, inclusive você jogando na seleção. Vamos falar primeiro do momento de Sávio na seleção? Deixa eu ver aqui no telão, olha lá. Olha o Sávio aí com a 17. Roberto Carlos, cruzando? Sou Roberto. Esse é o Sávio. Granja Comari. Granja Comari. Granja Comari. Muito bem. E como é que foi toda a experiência? Olha o Roberto aí. Experiência com seleção brasileira. Eu tive... Você teve na Sub-20, Sub-23, sim, né? Sim, eu tive muito. Seleção pré-olímpica. Joguei a Copa América em 95, Olimpíadas em 96. 96 você estava na Olimpíada, né? Medalha de bronze. E quando você deixou o Ronaldo Fenômeno na reserva? Olha, foi... Olha o Sávio da entrevista para a Band, olha o microfone da Band quando quer. Como então, na verdade, eu fui para Olimpíadas. Eu cheguei na Olimpíadas tendo praticamente 3 anos nas seleções olímpicas e principal, sendo titular. Sim. E apenas 45 minutos na Olimpíadas de Atlanta eu saí e não voltei mais. Quer dizer, então isso não foi legal também para mim. Mas foram 3 anos praticamente vestindo a camisa da seleção e para mim foi um orgulho imenso, assim, E a concorrência era muito diferente grande, de agora, exatamente. né? Então a gente está falando aí de grandes jogadores na mesma função, na mesma posição. Na minha época, canhotos e jogadores que jogavam pela esquerda também, impressionantes. Então a gente entendia um pouco por que não convocado, por que a convocação e tal. Mas eu acho que eu guardo sempre o lado positivo da seleção brasileira. 96, Olimpíada. Como é que viveu, como é que um jogador também participa daquele momento olímpico que é diferente? Faltou naquele momento a medalha que nós fomos conquistar agora, a medalha de ouro, tão sonhada, inédita medalha de ouro aqui no Brasil. Mas disputar uma Olimpíada também é diferente, né? Diferente, único. Eu acho que é claro que o futebol brasileiro, William, ele sempre espera uma vitória, sempre espera um título. Tá? Isso é ainda mais de como foi na Olimpíada de 96. Aquele jogo contra a Nigéria, 3-1, a Nigéria virou. Então a gente tinha ali uma medalha de ouro muito próxima. Tinha. Só que o futebol acontece e eu guardo a medalha de bronze com bastante carinho. Assim, eu tenho ela exposta dentro da minha casa com bastante carinho, porque você ser atleta olímpico já é complicado. E você ganhar uma medalha em Olimpíadas é muito mais complicado. Então, por isso que eu guardo com bastante carinho. É uma vitória, claro, sem dúvida é uma nenhuma. referência. Prata, bronze, lógico. Exatamente. Você subiu no pódio, não é? Exato. Numa Olimpíada.
Sem dúvida. É que quando eu falo que faltou a medalha de ouro, porque bateu na trave. Sim, bateu na trave. O Brasil tinha chance de buscar aquela medalha de ouro. Eu acho que por isso que ficou tão marcante. Isso. Porque estava tão próxima e ela escapou. Escapou. Mesmo escapando, eu falei, gente, mas tem uma medalha em jogo ainda que é bronze, lógico. então vamos ganhar bronze. Vamos lá, Projetando nessa reta final do programa, Copa da Rússia, a atual seleção do Tite, o que a gente pode projetar com esse trabalho que está sendo feito aí do Tite? Você tem acompanhado? Primeiro, você assiste jogo na televisão? Ou você tirou o pé um pouco? Quando eu posso, principalmente amistosos, eu assisto. E Campeonato Brasileiro, por exemplo? Sim, acompanho. Sim. Acompanho as ligas europeias, a Liga dos Campeões. Certo. Sempre quando eu posso, eu acompanho sim. Tá, e dá saudade, eu claro. trabalho né? também com futebol, então eu preciso estar sempre atualizado. E dá saudade? Olha, não? Eu gosto de ver. Eu gosto de ver, principalmente quando são bons jogos e bons jogadores, tecnicamente falando e tal. Mas eu não tenho saudade, velho. Isso é assim. Depois que eu parei, são já mais de 7 anos que eu parei de jogar futebol, eu não senti saudade. Certo. Tá? Da rotina, do dia a dia de treinamento, de jogos, não, porque eu acho que foi tão intenso o que eu vivi, o que eu joguei, que quando eu terminei eu falei, olha, dever cumprido, tá ótimo. Valeu, né? Valeu. Então, hoje, por exemplo, jogar bola, jogar pelada, é muito difícil, é muito difícil. Mas você está em forma aí, porque eu adoro, fazendo outras modalidades. Eu treino. Você treina, né? Eu faço ainda treinamentos semanais, constantes e tal, mas jogar são algumas exceções que eu jogo. Algum jogo beneficente, tem o projeto do Real Madrid Lendas, né? Certo. Que a gente faz alguns jogos no mundo, então são mais específicos assim. Que pena que está acabando! É a seleção brasileira na Copa da Rússia que você projeta ou espera. Lógico que esperamos o título, mas vamos ver, né? Olha, para mim é o caminho certo. A gente está falando de um grande treinador, um treinador diferenciado, que vem mostrando há muitos anos o seu profissionalismo, a sua competência, que é o Tite. Então a gente saiu algum tempo atrás, de uma seleção totalmente desacreditada para uma das favoritas no Mundial. E eu incluo sim o Brasil a favorito, por quê? E não é só porque é o Brasil, que muita gente fala, não, tem que sempre respeitar, não, porque, claro, a camisa é muito forte, mas o time é muito bom, o time é forte, o time individualmente, coletivamente é forte. Então, e tem um treinador que tem um comando muito legal. A gente vê isso de fora, no dia a dia também, eu acredito nos atletas. Então, eu acredito muito na seleção brasileira, como eu também coloco algumas como favoritas. Então, a gente está falando em Brasil, a gente está falando, claro, na Alemanha, atual campeã, claro. E a França, que tem uma seleção muito forte também, não sei se encararia uma conquista, porque tem jogadores muito jovens também, e eu incluiria também a seleção espanhola nesse processo, porque ela vem forte também. É um time muito forte coletivamente e muito forte individualmente também. Vamos ver, tomara que tudo dê certo para o nosso caminho brasileiro. Vai dar. Sávio, quero te agradecer de coração, foi muito legal aqui uma hora com você. Valeu. Obrigado, Nada, muito obrigado. sucesso ainda. Prazer, que as coisas todo possam meu, caminhar muito bem na tua vida, junto com a sua família, tá bom? Obrigado, o prazer foi meu, adorei a entrevista. Que bom. Muito legal mesmo, parabéns. Que bom, legal. Vamos fazer outros. Obrigado, Sávio. Obrigado a você pela companhia. A gente se vê na programação Band e Band Esportes. Até já.